Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. Este momento que a gente convida a Jesus para estar presente aqui conosco, para que Jesus fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa alma e guie os nossos pensamentos. Que o nosso divino amigo Cristo se faça presente em nosso lar, abençoando a nossa família, fortalecendo as nossas fraquezas, para que a gente possa a cada dia caminhar com Jesus. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para irmos juntos começar a nossa quarta-feira lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que nós iremos refletir aqui hoje, que vai inspirar a nossa reflexão, ela se encontra no item 9 deste capítulo 13, que é a passagem A Caridade Moral e a Caridade Material. As passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, elas são muito esclarecedoras para todos nós. Mas esta passagem de hoje, em específico, ela é muito esclarecedora e necessária para nós, porque ela vem nos explicar a diferença entre caridade moral com a caridade material e também vem nos revelar uma nova forma de enxergar o que é essa grande virtude, o que é a caridade. Por isso, nós convidamos a todos a lerem na íntegra esta passagem de hoje, porque ela vem nos revelando nuances sobre a caridade que são essenciais para a nossa compreensão, uma vez que desejamos viver a caridade em nossa alma. Mas hoje, meus amados irmãos em Jesus, nós iremos convidar a todos para a gente olhar um pouco diferente para esta passagem. Para hoje, a nossa reflexão aqui seria inspirada sobre um novo ensino, uma nova forma também da gente enxergar a caridade, uma forma que essa passagem, ao longo de suas linhas, nos mostra. Então, para a gente pensar um pouco mais sobre isso e refletir sobre um novo ponto de vista, um novo ensino sobre a passagem de hoje, é essencial nós começarmos aqui rememorando aqueles irmãos, aquelas pessoas, aquelas almas que passaram ou estão em nossa vida e que são inspiração para todos nós. Há pessoas que a gente conhece que são verdadeiros exemplos de vida para todos nós. Que seja a conduta dessa pessoa, que seja as experiências de vida que ela já teve, que seja a forma que essa pessoa lida com as situações da vida, que seja as falas dessa alma. Algo nela nos inspira ao caminho do bem. A gente, por vezes, fica observando esta pessoa, esse irmão, e notamos nela nuances que nos inspiram a mudar. A gente observa um comportamento que essa pessoa tem e pensamos: nossa, mas eu também quero agir assim, porque isso me inspira ao caminho do bem. Em outras vezes, a gente ouve uma história de vida dessa pessoa, uma experiência que ela passou, e nós logo pensamos: nossa, mas que ensino para a minha vida isso? Se ocorrer uma situação assim, eu também quero ser inspirado a agir dessa forma. Então são pessoas que são como fachos de luz, que por onde elas passam, elas inspiram a mudança, elas inspiram a transformação dos corações através da vida delas. A vida delas é um grande exemplo para nós. A gente se sente tocado profundamente e a gente se sente tocado para a gente também mudar, para a gente se transformar. E são pessoas que nos ensinam muito. Uma simples conversa com essa pessoa já é um manancial de ensinamento para todos nós. Então pensemos hoje que todos nós temos na nossa vida ou conhecemos alguém
que nos inspira a querer mudar, que nos inspira a querer progredir, a querer evoluir, a também ter aqueles conhecimentos. São pessoas que nos impulsionam ao caminho do bem, ao caminho de Jesus, à transformação interior para a construção do reino de Deus. E a gente aprende e muito com essas grandes almas, com essas pessoas. Mas hoje a gente gostaria aqui de convidar a todos para olhar um pouquinho diferente, porque a gente não aprende apenas com essas grandes almas que iluminam e nos inspiram ao caminho do bem. A gente, na jornada da vida, aprende muito e aprende também com aquelas almas que a gente não se dá tanto bem, com aquelas almas que por vezes a gente repele o comportamento, as falas e as condutas deles. Vejamos que interessante isso. Não aprendemos apenas com aqueles que a gente simpatiza, que a gente admira, que a gente tem afeição, mas aprendemos, sobretudo, com aqueles irmãos que os comportamentos e que as falas, por vezes, nós repelimos. Vejamos bem, aquele colega que a gente conhece, que por vezes é impaciente, fala sem pensar, destila palavras afiadas em nosso coração, fala sem filtrar as coisas para nós e isso fere os nossos sentimentos. Saibamos que este irmão nos ensina, e muito, mas ele nos ensina a viver a paciência, a exercer a paciência. Pensemos também, aquele irmão que é muito orgulhoso, que exalta o ego e a vaidade para falar de si, por vezes até mesmo humilha outros irmãos. Esta alma nos ensina e muito o quanto a gente precisa trabalhar para ter humildade em nosso coração, para ter paciência, indulgência e tolerância. Em outros momentos, aqueles irmãos muito egoístas, quando a gente solicita uma ajuda e eles, por egoísmo, nos negam, saibamos perceber que eles nos ensinam também e ensinam muito sobre a caridade. Porque nós iremos fazer o bem a eles sem esperar nada em troca. Isso eles estão nos ensinando a viver a caridade. Porque a gente, mesmo eles nos negando ajuda, a gente vai lá e os ampara e os socorre sem esperar nada em troca. Eis aí eles nos ensinando sobre a caridade. Em outros momentos, a gente vai se deparar com aqueles irmãos que não acreditam muito na fé, que por vezes repelem a nossa jornada no caminho do bem, que nos criticam pela fé que temos, pela conduta dentro da doutrina que temos. A esses irmãos, saibamos que eles estão nos ensinando e muito a ter resignação, a ter força para primeiro fazer a vontade de Deus e não as do homem. Todos os irmãos que passam pela nossa vida, até mesmo aqueles que a gente não se simpatiza, que a gente não coaduna em ideias, esses irmãos, eles nos ensinam e muito. E todas as vezes que a gente consegue transpor esse olhar de aprendizado para com todos os nossos irmãos, não só aqueles que a gente se dá bem, não só aqueles que a gente gosta de estar perto, nós estamos vivendo a caridade moral. Todas as vezes que a gente coloca em prática os ensinos de Jesus para com esses irmãos que têm algo a nos ensinar e que por vezes a gente repele, estamos vivendo a caridade. Estamos colocando em prática os ensinos do Cristo. Uma vez que vejamos, olha, viver a paciência, trabalhar a humildade, silenciar por vezes, é viver a caridade.
moral, algo que todos nós podemos fazer. Com isso, meus amados irmãos em Jesus, por vezes a gente lê sobre Jesus, a gente se aprofunda, a gente estuda o Evangelho e a gente fica pensando em que formas podemos colocar isso em prática, em que formas a gente consegue viver esses ensinos que estamos lendo. E saibamos que a gente vai primeiramente viver esses ensinos não apenas com esses irmãos que a gente simpatiza e gosta de estar perto ou admira, mas a gente vai colocar em prática os ensinos de Jesus. A gente vai exercer as virtudes. A gente vai viver a caridade, sobretudo com os irmãos que por vezes nos fazem mal, com os irmãos que nos desejam mal, com os irmãos que a gente repele os pensamentos e as condutas que eles têm. Será com esses irmãos o grande desafio da nossa vida de viver os ensinamentos de Jesus. Aliás, lembremos do Cristo. Na sua jornada aqui na terra, enquanto ele esteve conosco, Jesus foi amável, foi bondoso, foi humilde para com todos, não apenas para com os apóstolos, não apenas para com seus discípulos que seguiam e abriam o coração para acolher seus ensinos. Jesus foi amável, foi paciente, até mesmo com os algozes. Jesus foi paciente, bondoso e caridoso até para aqueles que o perseguiam, porque ele sabia que é necessário viver a caridade para com todos, sem distinção. Então, meus amados irmãos em Jesus, como já nos dizia Abigail, a querida Abigail, no livro Paulo e Estevão, se a gente não tem nada, se a gente acha que não tem nada para dar para o nosso irmão, lembremos que a gente ainda tem o nosso coração para doar. A querida irmãzinha Abigail, no livro Paulo e Estevão, ela nos diz isso lá no capítulo 2. Se não temos nada para dar, para oferecer, lembremos que ainda temos o nosso coração para dar para os nossos irmãos. Por isso, todas as vezes que a gente exerce a paciência, que a gente exerce a humildade, a indulgência, o perdão, a tolerância, nós estamos oferecendo o nosso coração. Nós estamos também vivendo a caridade, sobretudo com aqueles que muitas vezes nos fazem mal. Por isso, nossa mensagem de hoje, meus amados irmãos em Jesus, é pensar que nós não aprendemos apenas com aquelas almas que admiramos e que são exemplos de vida para nós, mas nós aprendemos, sobretudo, com aqueles irmãos que têm condutas, comportamentos e falas que muitas vezes são voltadas no caminho do mal. A gente aprende com eles a viver as virtudes que Jesus nos convida. A gente aprende com eles a colocar em prática os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque vejamos, seria fácil para nós viver os ensinos do Cristo apenas com aqueles que simpatizamos e que pensam como nós. O grande desafio da nossa vida também está em conseguir viver os ensinos do Cristo também para com esses que pensam diferente de nós. Ter paciência, indulgência e também aprender a perdoá-los. E isso é viver a caridade. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa foi a nossa passagem desta quarta-feira. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre esse tema, explicado para todos nós que a gente consegue extrair ensinamento e aplicar os ensinos do Cristo aonde quer que estejamos, seja no meio que a gente simpatiza, seja na convivência com aqueles irmãos que muitas vezes nos criticam, nos fazem mal ou que de alguma forma nos ferem os sentimentos.
a gente consegue também viver os ensinos do Cristo para com eles e aprenderem muito com esses irmãos, porque é com eles, como dissemos, que a gente coloca em prática as virtudes cristãs. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa foi a nossa mensagem desta quarta-feira. Convidamos a todos a leitura na íntegra da nossa passagem de hoje, uma passagem muito especial que traz muito ensino para todos nós. E lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estiveram aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Agradecemos a paciência e o carinho de todos. Fiquemos em paz e que assim seja.